Um breve relato sobre a vida e obras dos santos padres da Igreja. Chamamos de padres da Igreja, a triste da Igreja, aproximadamente do século II ao século VII, que foram no Oriente e no Ocidente como que pais da Igreja, no sentido de que foram eles que firmaram os conceitos da nossa fé, enfrentaram muitas heresias e, de certa forma, foram responsáveis pelo que chamamos hoje de tradição da Igreja. Sem dúvida, são a sua fonte mais rica. Certa vez disse o cardeal Henri de Lubac, abre aspas, todas as vezes que no Ocidente tem florescido alguma renovação, tanto na ordem do pensamento como na ordem da vida, ambas estão sempre ligadas uma à outra, tal renovação tem surgido sob o signo dos padres. Fecha aspas. Gostaria de apresentar aqui ao menos uma relação ainda que incompleta desses gigantes da fé e da Igreja que souberam fixar para sempre o que Jesus nos deixou através dos apóstolos. Em seguida, vamos estudar um pouco daquilo que eles disseram e escreveram, a fim de que possamos melhor conhecer a tradição. Neste capítulo, vamos apresentar um pouco daquilo que esses grandes padres da Igreja escreveram. Isto nos ajudará a compreender melhor o que é a sagrada tradição da Igreja. Veremos de onde vem a fonte de tudo aquilo que cremos e vivemos na Igreja. São Clemente de Roma, 102, Papa, 88 a 97, foi o terceiro sucessor de São Pedro nos tempos dos imperadores romanos Domiciano e Trajano, 92 a 102. No depoimento de Santo Ireneu, abre aspas, ele viu os apóstolos e com eles conversou, tendo ouvido diretamente a sua pregação e ensinamento, fecha aspas. Santo Inácio de Antioquia, 110, foi o terceiro bispo da importante comunidade de Antioquia, fundada por São Pedro. Conheceu pessoalmente São Paulo e São João. Sob o imperador Trajano, foi preso e conduzido a Roma, onde morreu nos dentes dos leões no Coliseu. A caminho de Roma, escreveu cartas às igrejas de Éfeso, Magnésia, Trales, Filadélfia, Esmirna e ao bispo Sims Policarpo de Esmirna. Na carta aos esmirnenses, aparece pela primeira vez a expressão Igreja Católica. Aristides de Atenas, 130, foi um dos primeiros apologistas cristãos. Escreveu a sua apologia ao imperador romano Adriano, falando da vida dos cristãos. São Policarpo, 156, foi bispo de Esmirna e uma pessoa muito amada. Conforme escreve Santo Irineu, que foi seu discípulo, Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. No ano de 155, estava em Roma com o Papa Niceto tratando de vários assuntos da Igreja, inclusive a data da Páscoa. Combateu os hereges gnósticos. Foi condenado à fogueira. O relato do seu martírio, feito por testemunhas oculares, é o documento mais antigo deste gênero, publicado neste livro. Hermas, 160, era irmão do Papa São Pio I, sob cujo pontificado escreveu a sua obra Pastor, suas visões de estilo apocalíptico. Didaqué, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, é como um antigo catecismo, redigido entre os anos 90 e 100, na Síria, na Palestina ou em Antioquia. Traz no título o nome dos 12 apóstolos. Os padres da Igreja mencionaram-na muitas vezes. Em 1883, foi encontrado um seu manuscrito grego. São Justino, 165, mártir, nasceu em Naplusa, antiga Siquém, em Israel. Achou nos evangelhos a único filo proveitosa, filósofo, fundou uma escola em Roma. Dedicou as suas apologias ao imperador romano Antonino Pio, no ano de 150, defendendo os cristãos. Foi martirizado em Roma. Santo Hipólito de Roma, 160 a 235, discípulo de Santo Irineu, 140 a 202, foi célebre na Igreja de Roma, onde Orígenes o ouviu pregar. Morreu mártir. Escreveu contra os hereges, compôs textos litúrgicos, escreveu a tradição apostólica, onde retrata os costumes da Igreja no século III, ordenações, catecumenato, batismo e confirmação, jejuns, ágapes, eucaristia, ofícios e horas de oração, sepultamento, etc. Militão de Sardes, 177, foi bispo de Sardes, na Lídia, um dos grandes luminares da Ásia Menor. Escreveu a Apologia, dirigida ao imperador Marco Aurélio. Atenágoras, 180, era filósofo em Atenas, Grécia, autor da súplica pelos cristãos, apologia oferecida em tom respeitoso ao imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodo. Escreveu também o tratado sobre a ressurreição dos mortos, foi grande apologista. São Teófilo de Antioquia, após 181, nasceu na Mesopotâmia, converteu-se ao cristianismo já adulto, tornou-se bispo de Antioquia. Apologista, compôs 3 livros, Autólico. Santo Irineu, 202, nasceu na Ásia Menor,
Foi discípulo de São Policarpo, discípulo de São João. Foi bispo de Lyon, na Gália, hoje França. Combateu eficazmente o gnosticismo em sua obra Adversus Haereses, refutação da falsa gnose e a demonstração da preparação apostólica. Segundo São Gregório de Tours, 594, São Irineu morreu mártir. É considerado o príncipe dos teólogos cristãos. Salienta nos seus escritos a importância da tradição oral da Igreja, o primado da Igreja de Roma, fundada por Pedro e Paulo. Santo Hilário de Poitiers, 316 a 367, doutor da Igreja, foi bispo de Poitiers, combateu o arianismo, foi exilado pelo imperador Constâncio, escreveu a obra sobre a Santíssima Trindade. São Clemente de Alexandria, 215, seu nome é Tito Flávio Clemente, nasceu em Atenas por volta de 150. Viajou pela Itália, Síria, Palestina e fixou-se em Alexandria. Durante a perseguição de Setímio Severo, 203, deixou o Egito, indo para a Ásia Menor, onde morreu em 215. Seu grande trabalho foi tentar a aliança do pensamento grego com a fé cristã. Dizia, como a lei formou os hebreus, a Filo formou os gregos para Cristo. Orígenes, 184 a 254, nasceu em Alexandria, Egito. Seu pai Leônidas morreu martirizado em 202. Também desejava o martírio. Escreveu ao pai na prisão, não vás mudar de ideia por causa de nós. Em 203 foi colocado à frente da escola catequética de Alexandria pelo bispo Demétrio. Em 212 esteve em Roma, Grécia e Palestina. A mãe do imperador Alexandre Severo, Júlia Mamai, chamou-o a Antioquia para ouvir suas lições. Morreu em Cesareia durante a perseguição do imperador Décio. Tertuliano de Cartago, 220, norte da África, culto, era advogado em Roma quando em 195 se converteu ao cristianismo, passando a servir a igreja de Cartago como catequista. Combateu as heresias do gnosticismo, mas se desentendeu com a Igreja Católica. É autor das frases, vede como se amam, e o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. São Cipriano, 258. Cecílio Cipriano nasceu em Cartago, foi bispo e primaz da África Latina. Era casado. Foi perseguido no tempo do imperador Décio, em 250, morreu mártir em 258. Escreveu a bela obra sobre a unidade da Igreja Católica. Na obra de Lapsis, sobre os que apostataram na perseguição, narra ao vivo o drama sofrido pelos cristãos, a força de uns, o fracasso de outros. Escreveu ainda a obra sobre a oração do Senhor, sobre o Pai Nosso. Eusébio de Cesareia, 260 a 339, bispo, foi o primeiro historiador da Igreja. Nasceu na Palestina, em Cesareia, discípulo de Orígenes. Escreveu a sua crônica e a história eclesiástica, além de a preparação e a demonstração evangélicas. Foi perseguido por Diocleciano, imperador romano. Santo Atanásio, 295 a 333, doutor da Igreja, nasceu em Alexandria. Jovem ainda foi viver o monaquismo nos desertos do Egito, onde conheceu o grande Santo Antão, 376, o pai dos monges. Tornou-se diácono da Igreja de Alexandria e, junto com o seu bispo Alexandre, se destacou no Concílio de Niceia, 325, no combate ao arianismo. Tornou-se bispo de Alexandria em 357 e continuou a sua luta árdua contra o arianismo. Ário negava a divindade de Jesus, o que lhe valeu 7 anos de exílio. São Gregório Nazianzeno disse dele, o que foi a cabeleira para Sansão foi Atanásio para a Igreja. Santo Hilário de Poitiers, 316 a 367, doutor da Igreja, nasceu em Poitiers, na Gália, França. Em 350, clero e povo o elegiam bispo, apesar de ser casado. Organizou a luta dos bispos gauleses contra o arianismo. Foi exilado pelo imperador Constâncio na Ásia Menor, voltando para a Gália em 360, fazendo valer as decisões do Concílio de Niceia. É chamado Atanásio do Ocidente. Escreveu as obras sobre a fé, sobre a Santíssima Trindade. Santo Efrém, o Sírio, 373, doutor da Igreja, é considerado o maior poeta sírio, chamado de a cítara do Espírito Santo. Nasceu em Nísibe, de pais cristãos, por volta de 306, deve ter participado do Concílio de Niceia, 325, segundo a tradição, com o seu bispo Tiago. Foi ordenado diácono em 338 e assim ficou até o fim da vida. Escreveu tratados contra os gnósticos, os arianos e contra o imperador Juliano, o apóstata. Escreveu belos hinos e louvores a Maria.
São Cirilo de Jerusalém, 386, doutor da Igreja, bispo de Jerusalém, guardião da fé professada pela Igreja no Concílio de Niceia, 325. Autor das catequeses mistagógicas, esteve no Segundo Concílio Ecumênico em Constantinopla, em 381. São Damaso, 304 a 384, Papa da Igreja, instruído, de origem espanhola, sucedeu ao Papa Libério, que o ordenou diácono. Obteve do imperador Graciano o reconhecimento jurisdicional do bispo de Roma. Mandou que São Jerônimo fizesse uma revisão da versão latina da Bíblia, a Vulgata. Descobriu e ornamentou os túmulos dos mártires nas catacumbas para a visita dos peregrinos. São Basílio Magno, 329 a 379, bispo e doutor da Igreja, nasceu na Capadócia. Seus irmãos Gregório de Nissa e Pedro são santos. Foi íntimo amigo de São Gregório Nazianzeno, fez-se monge. Em 370 tornou-se bispo de Cesareia na Palestina e metropolita da província da Capadócia. Combateu o arianismo e o apolinarismo. Apolinário negava que Jesus tinha uma alma humana. Destacou-se no estudo a Santíssima Trindade, 3 pessoas e uma essência. São Gregório Nazianzeno, 329 a 390, doutor da Igreja, nasceu em Nazianzo, na Capadócia, era filho do bispo local, que o ordenou padre. Foi um dos maiores oradores cristãos. Foi grande amigo de São Basílio, que o sagrou bispo. Lutou contra o arianismo. Sua doutrina sobre a Santíssima Trindade o fez ser chamado de teólogo, que o Concílio de Calcedônia confirmou em 481. São Gregório de Nissa, 394, foi bispo de Nissa, e depois de Sebaste, irmão de São Basílio e amigo de São Gregório Nazianzeno. Os 3 santos brilharam na Capadócia. Foi poeta e místico. Teve grande influência no primeiro concílio de Constantinopla, 381, que definiu o dogma da SS Trindade. Combateu o apolinarismo, macedonismo. Macedônio negava a divindade do Espírito Santo e arianismo. São João Crisóstomo, 354 a 47, Boca de Ouro, doutor da Igreja, é o mais conhecido dos padres da Igreja grega. Nasceu em Antioquia, tornou-se patriarca de Constantinopla, foi grande pregador. Foi exilado na Armênia por causa da defesa da fé sã. Foi proclamado pelo Papa Pio X, padroeiro dos pregadores. São Cirilo de Alexandria, 444. Bispo e doutor da Igreja, sobrinho do patriarca de Alexandria, Teófilo, o substituiu na sé episcopal em 412. Combateu vivamente o nestorianismo. Nestório negava que em Jesus havia uma só pessoa e 2 naturezas, com o apoio do Papa Celestino. Participou do Concílio de Éfeso 431, que condenou as teses de Nestório. É considerado um dos maiores padres da língua grega e chamado o Doutor Mariano. São João Cassiano, 360 a 465, recebeu formação religiosa em Belém e viveu no Egito. Foi ordenado diácono por São João Crisóstomo, em Constantinopla, e padre pelo Papa Inocêncio, em Roma. Em 415, fundou 2 mosteiros em Marsella, um para cada sexo. São Bento recomendou seus escritos. São Paulino de Nola, 431, nasceu na Gália, França. Exerceu importantes cargos civis até ser batizado. Vendeu seus bens, distribuindo dinheiro aos pobres, e com sua esposa Terásia passou a viver vida eremítica. Foi ordenado padre em 394, em 409 bispos de Nola. São Pedro Crisólogo, 450 Palauro. Bispo e doutor da Igreja, foi bispo de Ravenna, Itália. Quando Eutix, patriarca de Constantinopla, pediu o seu apoio para a sua heresia, monofisismo, uma só natureza em Cristo, respondeu: não podemos discutir coisas da fé sem o consentimento do bispo de Roma. Temos 170 de suas cartas e escritos sobre o símbolo e o Pai Nosso. Santo Ambrósio, 397, doutor da Igreja, nasceu em Tréveris, de nobre família romana. Com 31 anos, governava em Milão as províncias de Emília e Ligúria. Ainda catecúmeno, foi eleito bispo de Milão pelo povo, tendo então recebido o batismo, ordem e o episcopado. Foi conselheiro de vários imperadores e batizou Santo Agostinho, cujas pregações ouvia. Deixou obras admiráveis sobre a fé católica. São Jerônimo, 347 a 420, doutor bíblico, nasceu na Dalmácia e educou-se em Roma. É o mais erudito dos padres da Igreja Latina, sabia o grego, latim e hebraico. Viveu alguns anos na Palestina como eremita. Em 379 foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia.
Foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno e amigo de São Gregório de Nissa. De 382 a 385, foi secretário do Papa Santo Damaso, por cuja ordem fez a revisão da versão latina da Bíblia, em Belém, por 34 anos. Pregava o ideal de santidade entre as mulheres da nobreza romana, Marcela, Paula e Eustóquia, e combatia os maus costumes do clero. Na figura de São Jerônimo destacam-se a austeridade, o temperamento forte, o amor à Igreja. Santo Epifânio 103 nasceu na Palestina, muito culto, foi superior de uma comunidade monástica em Eleuterópolis, Judéia, e depois bispo de Salamina, na ilha de Chipre. Batalhou muito contra as heresias, especialmente o origenismo. Santo Agostinho, 354 a 430, bispo e doutor da Igreja, nasceu em Tagaste, Tunísia, filho de Patrício e Simônica, grande teólogo, filósofo, moralista e apologista. Aprendeu a retórica em Cartago, onde ensinou gramática até os 29 anos de idade, partindo para Roma e Milão, onde foi professor de retórica na corte do imperador. Ali se converteu ao cristianismo pelas orações e lágrimas de sua mãe Mônica e pelas pregações de São Ambrósio, bispo de Milão. Foi batizado por esse bispo em 387. Voltou para a África em veste de penitência, onde foi ordenado sacerdote e depois bispo de Hipona aos 42 anos de idade. Foi um dos homens mais importantes para a Igreja. Combateu com grande capacidade as heresias do seu tempo, principalmente o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, que desprezava a graça de Deus. Santo Agostinho escreveu muitas obras e exerceu decisiva influência sobre o desenvolvimento cultural do mundo ocidental. É chamado de Doutor da Graça. São Leão Magno, 400 a 461, Papa e Doutor da Igreja, nasceu em Toscana, foi educado em Roma. Foi conselheiro sucessivamente dos papas Celestino I, 422 a 432, e Xisto III, 432 a 440. E foi muito respeitado como teólogo e diplomata. Participou de grandes problemas da Igreja do seu tempo e pôde travar contato pessoal e por cartas com Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria e São João Cassiano, que o descrevia como ornamento da Igreja e do divino ministério. Deixou 96 sermões e 173 cartas que chegaram até nós. Participou ativamente na elaboração dogmática sobre o grave problema tratado no Concílio de Calcedônia, a condenação da heresia chamada monofisismo. Leão foi o primeiro papa que recebeu o título de Magno, Grande. Em sua atuação no plano político, a história registrou e imortalizou duas intervenções de São Leão, respectivamente junto a Átila, rei dos Hunos, em 452, e junto a Genserico, em 455, bárbaros que queriam destruir Roma. São Vicente de Lérins, 450. Depois de muitos anos de vida mundana, se refugiou no mosteiro de Lérins. Escreveu o seu Commonitorium para descobrir as fraudes e evitar as armadilhas dos hereges. São Bento de Núrcia, 480 a 547, nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália. Estudou direito em Roma, quando se consagrou a Deus. Tornou-se superior de várias comunidades monásticas, tendo fundado no Monte Cassino a célebre abadia local. A sua regra dos mosteiros tornou-se a principal regra de vida dos mosteiros do Ocidente, elogiada pelo Papa Gregório Magno, usada até hoje. O lema dos seus mosteiros era Ora et Labora. O Papa Pio XII o chamou de Pai da Europa e Paulo VI proclamou o patrono da Europa, em 24 de 10 de 1964. São Venâncio Fortunato, 530 a 600, nasceu em Vêneto, na Itália, foi para Poitiers, França. Autor de célebres hinos dedicados à Paixão de Cristo e à Virgem Maria, até hoje usados na Igreja. São Gregório Magno, 540 a 604, Papa e Doutor da Igreja, nasceu em Roma, de família nobre. Ainda muito jovem, foi primeiro-ministro do governo de Roma. Grande admirador de São Bento, resolveu transformar suas muitas posses em mosteiros. O Papa Pelágio o enviou como núncio apostólico em Constantinopla até o ano 585. Foi feito Papa em 590. Foi um dos maiores papas que a Igreja já teve. Bossuet considerava o modelo perfeito de como se governa a Igreja. Promoveu na liturgia o canto gregoriano. Profunda influência exerceram os seus escritos, Vida de São Bento e Regra Pastoral, usado ainda hoje. São Máximo, o Confessor, 580 a 662, nasceu em Constantinopla,
Foi secretário do imperador Heráclio, depois foi para o mosteiro de Crisópolis. Lutou contra o monofisismo e monotelismo, sendo preso, exilado e martirizado por isso. Obteve a condenação do monotelismo no Concílio de Latrão, em 649. Santo Ildefonso de Sevilha, 636, doutor da Igreja, considerado o último padre do Ocidente. Bispo de Sevilha, Espanha, desde 601. Em 636 dirigiu o At-Sínodo de Toledo. Exerceu notável influência na Idade Média com os seus escritos exegéticos, dogmáticos, ascéticos e litúrgicos. São Germano de Constantinopla, 610 a 733, bispo, patriarca de Constantinopla, 715 a 730, nasceu em Constantinopla ao final do reinado do imperador Heráclio, 610 a 641. Morreu em 733 e 740. Filho de Justiniano, um patriciano, Germano dedicou seus serviços à igreja e começou como clérigo na Catedral de Metrópolis. Logo depois da morte de seu pai, que havia ocupado vários altos cargos de oficial, pelas mãos do sobrinho de Heráclio, Germano se consagrou bispo de Chipre, o ano exato, porém de sua elevação é desconhecido. São João Damasceno, 675 a 749, bispo e doutor da Igreja, é considerado o último dos representantes dos padres gregos. É grande a sua obra literária, poesia, liturgia, filo e apologética. Filho de um alto funcionário do califa de Damasco, foi companheiro do príncipe Yazid, que mais tarde o promoveu ao mesmo encargo do pai, ministro das Finanças. A um determinado tempo deixou a corte do califa e retirou-se para o mosteiro de São Sabas, perto de Jerusalém. Tornou-se o pregador titular da Basílica do Santo Sepulcro. Enfrentou com muita coragem a heresia dos iconoclastas que condenavam o culto das imagens. Ficaram famosos os seus 3 discursos a favor das imagens sagradas.